Welcome aboard, canal 40 anos, professor João Granato. Hoje vou falar de um projeto que me premiou. Lá nos idos de 2005, 2006, eu ganhei um troféu da Associação Comercial do Paraná, junto com o Sebrae, por um projeto de exportação. Vamos contar como é que era esse projeto. Era uma empresa cliente nossa e exportava quase que cada 90 dias. Tinha uma dificuldade tremenda de receber dinheiro, não pela honestidade do agente que vivia aqui nos Estados Unidos, mas pela demora na venda do produto. O produto eram telas, de diversas espessuras, diversas gramaturas, e eram bobinas fechadas. Então, a exportação era realizada, esse container chegava na Carolina do Norte, passava a ser nacionalizado, passava a ser colocado num armazém, e então o representante saía vender os rolos que ele tinha. E aí, obviamente, só vendia para quem comprava o rolo inteiro e somente vendia para empresas que já estavam cadastradas para ter a quantidade desse material. E automaticamente só recebia quando vendia. E aí então pagava a empresa no Brasil. E aí os proprietários me chamaram e disseram assim: não é possível que a nossa exportação não seja mais fácil, tem que ter um caminho para a gente poder vender mais, receber mais rápido, poder girar melhor, porque senão a exportação não vale a pena. Ok, entendi o problema, já estava diagnosticado que havia uma situação que não era em conformidade nem com o agente que vendia nos Estados Unidos, nem com eles, e nem com o próprio processo de querer exportar, Porque se exportar 4 contêineres por ano, não chega a ser uma exportação que dê frequência, etc. e tal. Sempre vai ter dores de barriga no meio do caminho que ninguém quer. Então, aí havia uma situação a ser estudada. Muito bem, o que eu faço quando eu recebo um desafio desse? Sempre o desafio é instigante, sempre o desafio é o que te chama para você fazer alguma coisa melhor, Então, logicamente que a parte técnica, quando você é acionado, ela é extremamente muito importante. Então você tem que ter o conhecimento técnico para poder criar algumas alternativas, algumas hipóteses do que você pode fazer por aquele processo. E eu comecei pensando, imaginando na consignação, ou seja, não vender a exportação como venda, vender alguma coisa consignado por um determinado período, mas facilitar a venda para a empresa no Brasil e para o comprador nos Estados Unidos. Então a única forma de fazer isso era entregar para o comprador americano produto mais flexível ao uso dele. Nós estamos falando de empresas que compravam o rolo inteiro. Mas se a gente pensasse em pequenos distribuidores, ou pequenos varejistas, ou ainda pequenos fabricantes que pudessem usar esta tela em diferentes medidas, tamanhos e poder comprar mais. Então nós tínhamos que fracionar a venda e aumentar o volume. Claro que não seria isso da noite para o dia, e seria feito um estudo. Então elaborei primeiramente 2 budgets, 2 caminhos, Um caminho, eles constituindo uma empresa nos Estados Unidos, para que esta empresa fosse a importadora, para que esta empresa então fosse a dona da operação, contratasse, terceirizasse, mas fosse dona da operação e fizesse as vendas automaticamente. E o segundo budget foi usando a nossa empresa dos Estados Unidos, uma trading company, para receber o produto e fazer exatamente o que eles fariam na operacionalização, entregando os produtos em outras quantidades e recebendo dinheiro para eles e depois mandando ao exterior. Como uma das situações que eles temiam era a questão do pagamento, da demora do pagamento, eles optaram por ter a empresa própria e manusear esse dinheiro, ter a gestão desse dinheiro desde o princípio. Muito bem, então apresentei o projeto, preparei as lâminas para poder explicar, preparei as perguntas, as respostas, etc. e tal. Fizemos a apresentação. Aprovou o budget, verificou toda a situação que estava colocada, e aí então começaram a imaginar como seria esse processamento. Então a primeira ideia era sair com 2 containers de 40 pés, com os rolos como saíam, com várias medidas de espessura, porém o rolo inteiro sem corte nenhum. Chegando nos Estados Unidos, seria nacionalizado em nome dessa nova empresa americana, e essa empresa americana então direcionaria este
produto para um warehouse. E aí, nesse caso, me posicionei para tal. Mas como o mercado estava concentrado no meio dos Estados Unidos, eles optaram por outro warehouse que fizesse a mesma coisa. Ou seja, esse warehouse precisaria ter uma mesa de corte, simplesmente uma mesa comprida e pouco larga, para poder rolar em cima dessa mesa o tecido, a tela, e poder fazer uma nova bobina. Tá? Então era um equipamento simples, barato, nada de dificuldade. Eles tinham no Brasil esse equipamento, mandaram equipamento de rebobinação para os Estados Unidos, na primeira exportação, no primeiro container, e aí estava montada a operação de fracionamento da mercadoria, ou seja, chegaria rolos com 100 metros e desses 100 metros fariam rolos conforme expedido pelo representante que aqui estava. Então o processo começou lento, como todo processo de exportação é lento, ele precisa embalar, ele precisa ser ajustado, ele precisa ser modulado para que não tenha nenhum tipo de revés no processo encaminhado. Então, o que aconteceu? Foi feito 2 primeiros containers, os 2 primeiros containers já foram feitos sob uma condição nova de consignação, sabendo que esse recebimento desta mercadoria poderia demorar 1 ano. Então foi o investimento da empresa, a nova empresa nos Estados Unidos, a terceirização, a máquina para fazer o rebobinamento e os 2 primeiros containers. E aí foi colocado tudo isso para o representante entendeu o processo, adorou porque ele ia vender mais, ele tinha vários clientes que podiam comprar em menor quantidade, mas não tinha como entregar na época, e também não passou pela cabeça dele fazer essa fração. E aí então passou que a gente começou a exportar a consignação, e aqui começou a ser cortado o produto. Eles contrataram uma empresa brasileira para fazer a gestão contábil dessa empresa, e aí à medida que durante 15 dias, 20 dias ia ser vendendo e recebendo dinheiro, iam sendo feitos pagamentos parciais na consignação e tornando isso uma exportação verdadeira, né? Tirava da exportação temporária e passava a ser uma exportação regular. Então o processo foi extremamente interessante, uma solução fácil, mas depende exclusivamente de entender e investir. Não dá para exportar se não tiver investimento. Não dá para exportar se você não enxergar lá na frente. E aqui nos Estados Unidos, isso foi em 2006, nós estamos em 2025, nós estamos falando aí de 19 anos. Em 19 anos, 9 eu estou aqui, eu já aprendi claramente. Se você quiser vender algum produto aqui nos Estados Unidos, obrigatoriamente o seu estoque tem que estar aqui. Se não estiver aqui, é muito difícil de qualquer empresa americana comprar algo de importação. Primeiro, porque é um desconhecimento. Segundo, porque há prazo. Terceiro, que é um país de consumo e necessita produto rapidamente. Quarto, desconfiança. Quinto, tem países no mundo fazendo processamentos mais rápidos que o Brasil, mais competitivos. Então, na realidade, hoje, mais do que nunca, a exportação é do Brasil para vocês aqui. Se vocês não quiserem ter a estrutura aqui, usem uma trade, como a que eu tenho. E essa trade, então, compra e vai fazer a venda nos Estados Unidos que vocês propõem. Não é que eu vou ser o vendedor. Vocês vão buscar o seu comprador, só que o seu estoque está aqui. E aonde estiver o seu comprador, aqui nos Estados Unidos sempre é muito fácil. Todo mundo pergunta, mas vou colocar em Miami e vou vender lá no norte dos Estados Unidos, vou vender na Filadélfia, vou vender em Utah, vou vender Idaho. Ok, não tem problema nenhum. Aqui você tem transporte overnight, 2 noites, 3 noites, 4 noites, 7 dias, 14 dias. Você escolhe o tipo de transporte que você quer, rodoviário ou ferroviário. Todos os transportes cobram por velocidade de entrega. Se você quiser pagar mais caro, vai ter um frete mais rápido. Se você quiser pagar mais barato, vai ter um frete mais lento. Então, é uma adaptação. Eu não diria que isso seja uma dificuldade. Hoje, daqui na Califórnia, uma viagem de caminhão dura 5, 6 dias. Então, está entregue como se fosse... ele sabe que está comprando em Miami,
então não há dificuldade. Agora, quando você fala em exportação, ele não sabe se o produto está lá no Brasil, se vai ser fabricado, como vai ser transportado, como que vai chegar aqui, etc. e tal. Então você tem muitas dificuldades para justificar uma venda desde a origem. O ideal é vender aqui nos Estados Unidos. Então esse projeto prova, mais uma vez, que quando você avança para o canal de venda diretamente, você conquista o seu mercado. É o que eu venho falando constantemente sobre a Amazon. Por quê? Porque aqui tem uma cultura, vamos dizer assim, uma cultura que a cada passada, ela varia de 35% a 60%. Né? Então, por exemplo, a importação para o distribuidor, de 35% a 60%. Distribuidor para o atacadista, de 35% a 60%. Do atacadista para o varejista, mais 35% ou 60%. E do varejista para o consumidor, mais 35%, 60%. O que é esse 35%, 60%? Algumas empresas trabalham na faixa de 20% de logística, 15% de margem bruta, e outras empresas trabalham com 40% de logística, 20% de margem lucro. Então, varia de produto, de segmento, de posicionamento, de como você está colocando a tua marca, enfim, vários fatores definem esse custo de canal. Mas sempre que você der um passo de vender para um para outro, vai aumentar teu valor. Então, o melhor caminho para exportar é cortar a intermediação. Não a intermediação de entrada, porque essa não tem como você cortar. Ou é você, ou é alguém que você contratou. A partir daí, você tem que partir para um caminho direto. Amazon, e-commerces, ou o seu representante de venda vender diretamente a quantidade tailor-made que o seu cliente quer. E é assim que vai funcionar. Eu falo muito sobre distribuição nos Estados Unidos. Se vocês já estiveram por aqui ou visitam com frequência aqui, reparem numa coisa. Toda vez que começa a se criar um zoneamento novo, né? Uma nova comunidade, um novo subcondado, então você começa a ver os pequenos malls que trazem sempre lojas âncoras e pequenas lojas. E essas pequenas lojas, às vezes, são veterinários, médicos, massagistas, pet shops, loja de telefone, enfim, todas as pequenas lojinhas que podem ter. Essas lojas, normalmente, têm uma área que tem um banheiro e só. E é uma área quadrada, retangular. Mas não tem um lugar para estoque. Normalmente são pequenos os espaços. Então as empresas aqui não estocam. Elas vivem do que você entrega diariamente. Por isso que às vezes quando você faz a consignação do seu produto, você é vitorioso. Por quê? Porque as empresas têm carência de ter produtos. E às vezes não tem o recurso para comprar naquele momento, ou não vale a pena investir em estoque, ou existem pedidos mínimos, enfim, são vários fatores que às vezes impedem a colocação. Mas quando você começa a entender esse mercado, você mesmo pode distribuir diretamente para o seu consumidor. Basta você saber o que está fazendo e entregar o produto em diversos lugares. Isso pode ser feito com qualquer tipo de produto. E eu já propus isso para várias outras empresas, que tem que ter a facilidade para o consumidor, o comprador. Ele tem que saber que o produto vai chegar em X dias e que será entregue sem nenhum problema. Aí você tem uma venda garantida. Então, senhores, esse projeto, ele aconteceu de fato. Logicamente, eu sempre omito, por uma questão ética, o nome da empresa e o produto com exatidão para que não fique exposto sem autorização, etc. e tal. Mas esse foi um projeto vencedor. Foi um projeto que transformou a exportação dessa empresa de 4 containers por ano para 20 containers por ano. Então, é possível crescer com a exportação, com uma boa estratégia? Sempre. Me siga, me dê o like e vem comigo para outro projeto que eu vou contar no próximo vídeo. Também super interessante. Também super campeão, ok? Welcome aboard, canal Professor João Granato, 40 anos.